Olá, está começando mais um episódio do Podcast On Revista Fevale. Meu nome é Letícia Flash e eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. Nesse episódio, vamos conversar sobre a importância da água e os desafios para a preservação em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março. Para isso, convidamos a professora do curso de Ciências Biológicas, Natália Soares. Obrigada. Para É muito bom começar, estar com vocês para trabalhar nesse tema tão importante, né? Prof, tu pode contar um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica e profissional até o momento? Sim, eu sou bióloga de formação, sou mestre e doutora em educação ambiental e então eu mantenho uma empresa de consultoria ambiental, onde eu presto serviço para empresas de toda a região do Vale dos Sinos, Paranhana, Serra, né? Dentro da temática do licenciamento ambiental e da gestão de resíduos. E leciono, então, na Universidade Fevale há 13 anos para o curso de Ciências Biológicas. E o Dia Mundial da Água, ele é celebrado no dia 22 de março, então qual a importância dessa data para conscientizar a sociedade sobre o uso e a preservação da água? Sim, o Dia Mundial da Água, ele é um momento para nós lembrarmos de que a água, apesar dela parecer abundante no nosso planeta, né, e na nossa região, ela é um recurso limitado e também essencial para a vida, né? Essa data ela serve para chamar a atenção da sociedade para o cuidado com os rios, nascentes e mananciais, além de estimular o uso responsável da água no dia a dia. E eu também diria que esse Dia Mundial da Água é como se fosse um alerta coletivo, né? Que diz, ó, pare, reflita e entenda que a água que chega na nossa torneira, ela depende diretamente da conservação da natureza e das atitudes de cada um de nós no dia a dia, né? E apesar do planeta ter grandes quantidades de água, só uma pequena parte é própria para o consumo, né? Então, como está hoje a situação do acesso à água potável no mundo? Bom, a gente sabe de que a água ela não está distribuída de forma igual pelo nosso planeta, né? Sobretudo no nosso território, né? Porque vamos pensar no nosso país, né? Grande parte da água ela está na região amazônica, onde vive uma parcela muito restrita da população, né? Então, fatores como desperdício, poluição dos rios, crescimento das cidades, falta de planejamento urbano, são aspectos que acabam reduzindo a disponibilidade de água em várias regiões, né? Ou seja, não é só uma questão de quantidade de água que nós estamos falando, mas também de distribuição, de gestão e de conservação, né? Hoje nós temos na nossa região aqui um verão seco, em algumas regiões do nosso estado com escassez de água, em outras, e no inverno e no outono, nós temos enchentes, grandes inundações, né? Então, eu vejo que nossa região, ela carece de medidas públicas que busquem, né, reter parte desse volume hídrico que tem no inverno, no outono, para ir, então, diluindo ele, né, gradativamente durante os períodos de primavera e verão, para que nós possamos fazer um equilíbrio do uso dessa água, evitando inundações, alagamentos, né, nessas regiões mais propícias às chuvas. E aqui na nossa região, a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, ela é fundamental para o abastecimento de água de diversas cidades aqui da região. Então, qual a Uhum. importância desse rio para a população e para o equilíbrio ambiental da região? Bom, importante essa pergunta, né? Muitas pessoas não se identificam com a bacia hidrográfica e muito menos têm essa percepção de que nós moramos dentro dessa bacia e de que a nossa ação impacta positivo ou negativamente na qualidade da água dessa bacia, né? O Rio dos Sinos ele é essencial porque ele abastece milhões de pessoas da nossa região, como tu disse, né? E é uma das principais fontes de água para o consumo humano, para as indústrias e também para a agricultura da nossa região. Mas ele também tem um papel muito importante. Ele sustenta ecossistemas, fauna, flora e muitas áreas úmidas que ajudam a manter o equilíbrio natural, né? Quando nós cuidamos do rio, nós também estamos cuidando da nossa própria qualidade de vida, né? Então,
Nós sabemos que houve um grande período em que o rio estava entre os mais poluídos do Brasil, né? E por uma série de movimentos que foram realizados, então ele vem, né, gradativamente recuperando a sua qualidade, né? E no Rio Grande do Sul, a gente tem vivido nos últimos anos períodos de estiagem e também períodos de extrema chuva, certo? Então, como esses fenômenos eles impactam os recursos hídricos do estado? Sim. Bom, esses eventos eles estão ligados às mudanças climáticas. Nós já falamos muito sobre isso cada vez mais, né? E a variabilidade do clima também. Essa estiagem, né, ela reduz o nível dos rios e dos reservatórios, dificultando então o abastecimento da água e também afetando diretamente a agricultura, né? Por outro lado, as chuvas intensas provocam enchentes, alagamentos, contaminação da água, erosão do solo, sem contar todo o transtorno que causa nas cidades, né? Então, ou seja, né, esses eventos extremos climáticos, eles acabam desequilibrando, desorganizando todo o equilíbrio natural do ciclo da água na nossa região e nessa bacia hidrográfica também. E com o crescimento da tecnologia e da inteligência artificiais, os data centers, eles também têm se expandido no mundo todo e muitas pessoas não sabem direito que eles consomem água para resfriamento, né? Então, qual que é o impacto disso nos recursos hídricos? Claro, muito importante isso que tu traz. Os data centers eles precisam de sistemas de resfriamento para evitar o superaquecimento dos equipamentos e muitas vezes isso envolve grandes volumes de água, como tu disse, né? Então, o impacto depende de como essa água é utilizada e de onde ela vem. Porque em regiões com pouca disponibilidade hídrica, né, esse consumo ele pode aumentar a pressão sobre os recursos da água, né? Por isso hoje já existe uma busca, né, por tecnologias mais sustentáveis, né, como sistemas de reaproveitamento e resfriamento mais eficientes, né? Então, quando a gente vai fazer a escolha pelas tecnologias que nós usamos nesse sentido, é bem importante que cada um de nós, enquanto cidadão, possa buscar informações para saber como é que é esse sistema que é usado, se essas empresas usam tecnologias mais sustentáveis, né? Justamente para a questão da sustentabilidade da água também e dos recursos hídricos. E quais são hoje as principais ameaças à qualidade da água? Bom, entre as principais ameaças eu elencaria, né, a poluição por esgoto sem tratamento. Hoje na nossa bacia hidrográfica, né, um percentual muito baixo, né, de casas são abastecidas por tratamento de esgoto, né? Os resíduos industriais que são lançados erroneamente nas redes pluviais estão levados aos recursos hídricos, a presença de agrotóxicos na agricultura, né? Os próprios desmatamento das matas ciliares e a ocupação dessas áreas de preservação permanente tem um impacto gigantesco também, né, na qualidade desses recursos hídricos, as mudanças climáticas, né? Então, quando a gente retira a vegetação dessas margens de rios ou nós lançamos poluentes na água, nós estamos prejudicando não só os ecossistemas, né, mas também a saúde das pessoas que dependem desses recursos. E qual que é a importância da educação ambiental para formar cidadãos mais conscientes sobre o uso da água? A educação ambiental ela é fundamental, né, porque ela forma cidadãos que entendem o valor e que sabem como preservá-la, né, como preservar a água. Então, quando as pessoas compreendem de onde vem a água, como ela é tratada, que processos são realizados para o tratamento dessa água, quais são os impactos das nossas ações, positivo ou negativamente, sobre a qualidade das águas, dos recursos hídricos, né? As pessoas passam a tomar as decisões de forma mais responsável, né? Então, eu gosto muito de várias experiências já trabalhando em centros de educação ambiental, né, em escolas de educação básica. Então, eu sempre levo os meus alunos a estações de tratamento de água
para que eles possam vivenciar na prática esse processo sendo realizado. E é muito interessante porque eles voltam de lá com uma percepção totalmente diferenciada, né, sobre isso, compreendendo melhor os processos, compreendendo a complexidade daquilo e o quanto o papel de cada um impacta na qualidade da água, do recurso hídrico. Então, veja, uma simples ação de eu conhecer o processo de tratamento de água, saber como ele acontece na prática, tem um impacto gigante em cada indivíduo, faz eles refletirem, eles nunca mais vão abrir a torneira da sua água, vão escovar os dentes com a torneira lá, né, jorrando água, sem pensar naquela experiência que eles tiveram numa estação de tratamento de água, por exemplo. Então, educar sobre a água é, na verdade, educar para o cuidado com a vida e também com o cuidado do futuro do planeta, né? E agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, quais atitudes simples do dia a dia realmente fazem a diferença para economizar água em casa? Ah, sim. Tudo isso a gente já sabe, né? Mas não custa nada a gente reforçar. Fechar a torneira quando for escovar os dentes, reduzir o tempo no banho, né? Consertar vazamentos. Isso é bem importante, ficar sempre atento, né, ao hidrômetro da casa para verificar se não está havendo vazamentos. Reaproveitar a água da chuva, né? Ter caixas d'água para a coleta dessa água e reaproveitamento. Essa água da chuva dá para usar para descarga no banheiro, para molhar jardins, para lavar carro, para lavar calçada, né? Usar o balde em vez da mangueira para lavar calçada, porque tem uso, né? Mas quando tu usa a mangueira indiscriminadamente, tu não tem controle, né, do quanto de volume de água tu está desperdiçando. Então, são simples ações, né, como tu disse, mas que quando muitas pessoas adotam essas práticas, o impacto coletivo ele é muito mais significativo. Então, professora, eu agradeço muito a tua participação aqui no podcast On. Eu que agradeço pela oportunidade, desejo que as pessoas que vão nos assistir, né, possam repensar sobre os seus hábitos no dia a dia e, sobretudo, entender que cuidar da água não é só uma questão ambiental, ela é uma questão de sobrevivência e de responsabilidade com as futuras gerações, né? Só quem passa pela escassez de água é que passa a olhar sobre a questão do uso da água de forma mais correta, né? Então, aqui na nossa região, felizmente, nós ainda não temos grandes questões de racionamento em relação a outras regiões do nosso estado. Então, que cada um que está nos assistindo possa repensar sobre as suas ações e projetar, né, hábitos simples, mudanças de hábitos no seu dia a dia para contribuir, então, para a conservação da água, não apenas no Dia Mundial de Preservação da Água, mas todos os dias. Muito obrigada. Imagina. Neste episódio especial sobre o Dia Mundial da Água, conversamos sobre a importância da água e os desafios para sua preservação com a professora do curso de Ciências Biológicas, Natália Soares. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcastonrevistafevale, ao YouTube e Spotify. A produção é da minha colega Liz Cardoso, dos meus colegas Riquelme Pereira, Ramon Ferreira, Misael Barbosa e eu, Letícia Flesch. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!